Queridos, mais uma vez nos encontramos para glorificar a Deus, bendizê-lo e para pensar um pouco sobre a palavra dele, refletir um pouquinho sobre o que a palavra dele tem para nos ensinar. E hoje eu gostaria de iniciar este momento lendo um pequeno texto para vocês. É pequeno, mas ele é muito significativo. E diz o seguinte, este texto: o orgulho deve morrer em você, ou nada do céu pode viver em você. Sob a bandeira da verdade, entregue-se ao Espírito manso e humilde do Santo Jesus. A humildade deve semear a semente, ou não pode haver colheita no céu. Não veja o orgulho apenas como um temperamento impróprio, nem a humildade apenas como uma virtude decente. Uma é a morte e a outra é a vida. Um é todo inferno e outro é todo céu. Cada vez mais que você tenha orgulho dentro de você, mais você percebe um anjo caído, vivo em você. Tanto quanto você tem verdadeira humildade, você tem também do Cordeiro de Deus dentro de você. Se você pudesse ver o que cada agitação do orgulho faz à sua alma, você suplicaria para que essa víbora fosse arrancada de você, mesmo que isso exigisse a perda de uma mão ou de um olho. Se você pudesse ver o doce, divino e transformador poder que existe na humildade, como ele expulsa o veneno de sua natureza e abre espaço para o Espírito de Deus viver em você, você preferiria ser o escabelo dos pés de um homem do que não ter humildade. Quem escreveu isso foi William Law, está no livro de Andrew Murray. E, queridos, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o orgulho. Vamos ler um texto que está em Provérbios, no capítulo 16. Leremos o versículo 5, Provérbio 16, 5. Mais uma vez, é um versículo curto, mas que tem certamente muito a nos ensinar. Está escrito o seguinte na palavra de Deus: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Até aí. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez nos levamos a Ti em oração. Gratos a Ti pela Tua palavra que nos mostra a verdade, pela simples leitura já é suficiente para nos incomodar e transformar o nosso ser. Queremos rogar ao Senhor, Pai, que pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos ilumine, para que possamos compreender com mais profundidade e para que tenhamos também a força necessária para aplicar essa verdade em nossas vidas. É isso que nós pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como vocês sabem, nós estamos passando por essa série em Provérbios que fala sobre como nós podemos e devemos viver uma vida sábia neste mundo. E nós já passamos por vários provérbios, falamos sobre ira, já falamos sobre a língua, falamos sobre a correção, várias questões que são extremamente importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia neste mundo. E hoje eu queria falar sobre um dos temas que talvez seja o dos mais importantes, se não o mais importante, que é o orgulho. Hoje falaremos sobre este orgulho que está muitas vezes em nosso coração. E o que eu gostaria é que vocês firmassem na mente de vocês, até o final deste sermão, e que vocês levassem com vocês, para a casa de vocês e para a vida de vocês, é essa simples expressão: não seja orgulhoso. Por favor, não sejam orgulhosos. E eu vou dar os motivos para vocês, as razões pelas quais nós não podemos ser orgulhosos de maneira nenhuma. Eu farei isso em dois momentos. O primeiro é explicando por que Deus abomina o orgulhoso. Qual é a razão? E em segundo lugar é como que Deus pune o orgulhoso. Em primeiro lugar, meus irmãos,
Por que é que Deus abomina tanto o orgulhoso? O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso, e é evidente que este não ficará impune. Como nós temos visto, os provérbios são separados por categorias. Este provérbio aqui é um provérbio sintético. Significa que a segunda frase não é oposta da primeira, mas ela, na realidade, ela complementa a primeira. Ela traz uma ideia a mais a essa primeira frase, explicando um pouquinho o que é o sentido dessa frase. As duas ideias aqui, então, somando, seriam, claramente, o Senhor detesta, abomina tudo que é orgulhoso, e depois o orgulho certamente não vai ficar impune. Apenas algumas considerações sobre a tradução para vocês aqui, só para vocês terem na mente de vocês, é bem importante. Primeira delas, na nossa tradução que nós utilizamos aqui geralmente, que é a NAA, o termo que foi colocado é detesta. Mas tem muitas traduções que trazem o termo abomina. Talvez você tenha uma delas aí em mãos. E, na verdade, no hebraico, é muito mais provável que realmente o termo abomina seja utilizado aqui. Significa que Deus realmente abomina, é a pior palavra para não gostar de algo com relação ao orgulho. Deus abomina mesmo o orgulho. Abomina mesmo. Longe de ser apenas mais um pecado, o orgulho tem algumas particularidades importantíssimas que o torna extremamente perigoso. Memorizem isso. Deus abomina o orgulhoso. O abominado aqui, meus irmãos, outro detalhe importante, não é o orgulho. Deus não simplesmente abomina o orgulho, abominando o pecado, mas deixando aquele que pratica esse pecado de lado. O texto fala que Deus abomina o orgulhoso. Ele está falando da pessoa. Às vezes eu acho que nós temos a percepção, e isso é muito comum nos nossos tempos, daquela pequena frase que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. De certa maneira isso é verdade, porque Deus realmente odeia o pecado, e Ele realmente entregou o Filho para salvar o pecador, por isso Ele ama. Mas, quando nós vemos um texto assim, fica claro para nós que o pecado ele não é impessoal, ele é praticado por alguém. E essa pessoa que pratica o pecado, no caso do orgulho, é alguém a quem Deus abomina. Tamanha é a seriedade do pecado. Tamanha é a seriedade do pecado. E eu falo isso para tentar tornar para vocês um pouquinho mais real o peso do orgulho. Um pouquinho mais real da seriedade desse perigo tão grande que nos ronda e está dentro de nós. Em terceiro lugar, na nossa tradução, são apenas 3 detalhes. A palavra aqui, orgulhoso, no hebraico, é a ideia de coração altivo. É um coração que está alto. O que significa isso? Significa que o orgulho não é um pecado que acontece fora de nós somente. Significa que o pecado do orgulho ele acontece dentro do nosso coração, e lá é o local onde ele se desperta e aonde ele causa o maior problema. É no coração do ser humano, é um problema interno. Significa que para você conseguir tratar alguma coisa sobre o seu orgulho, você precisa trabalhar no seu coração. Apenas 3 detalhes sobre a nossa tradução, para que vocês comecem a compreender a seriedade desse tema tão grandioso. Queridos, por que é que Deus odeia tanto, abomina tanto o orgulhoso? Em primeiro lugar, é porque o orgulho, ele faz com que nós rejeitemos a realidade que Deus criou. O orgulhoso, ele rejeita de fato e voluntariamente a realidade que Deus criou. De uma certa maneira, o orgulho ele é uma cegueira. Nós não enxergamos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, porque nós estamos cegos com algo que está no nosso coração. Essa cegueira acontece, por exemplo, quando nós achamos que nós somos essencialmente, no nosso interior, no nosso mais íntimo, mais valorosos do que outra pessoa por qualquer motivo. Quando nós achamos que nós valemos mais do que alguém, que nós somos mais importantes, mais valorosos, mais honrados, isso significa que nós já estamos caindo no orgulho. E na realidade nós estamos caindo por cegueira.
Porque a grande verdade é que nós não somos. Ninguém é de fato superior a outra pessoa em termos de essência. Intrinsecamente somos todos iguais. Todos pecadores que foram criados à imagem de Deus. Essa é a nossa qualificação principal e inicial. De modo que ninguém pode olhar para o outro e falar que é superior. De maneira nenhuma isso pode acontecer. De maneira nenhuma. Eu fico pensando aqui como que Deus olha para a gente às vezes, né? Eu estava pensando aqui num bom exemplo e eu cheguei ao exemplo da formiga. Vocês sabiam que existe uma formiga que é a formiga mais forte do mundo e ela consegue carregar 50 vezes o peso dela? 50 vezes. Bastante, né? Forte, poderosa. Essa é a formiga cortadeira. Tem vários tipos dela. E existe aquela que é um pouco mais fraquinha. Ela é chamada de formiga fantasma. Ela é tão pequena que a gente mal consegue ver essa formiguinha. É aquela que fica em casa, rondando, e a gente tenta matar. Essa é a formiguinha fantasma. Ela tem de 1,3 a 1,5 milímetros de comprimento. E eu fico pensando que às vezes, quando nós olhamos para o outro, achando que nós somos superiores, é como se nós fôssemos essa formiga cortadeira, olhando para a formiga fantasma e dizendo, olha como eu sou grande. E a grande verdade é que as formigas perto de um ser humano são todas iguais. É a mesmíssima coisa. Por mais que nós sejamos em algum aspecto superiores, eu toco melhor, eu canto melhor, eu sou mais inteligente, eu tenho mais beleza, por mais que você tenha tudo isso, ainda assim é pequeno, perto do tamanho de Deus e de nós em comparação a este Deus. É risível uma formiguinha se vangloriar diante de outra, assim como é risível um ser humano se vangloriar diante de outro. Tamanhos são os seus pecados diante de Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo fala o seguinte, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando uns aos outros superiores, considerando os outros superiores a si mesmo. Essa deve ser a nossa atuação com o outro, não achando que somos superiores, mas considerando o outro superior. Quer dizer que o outro é superior? Não, não é isso. Mas você deve agir como se fosse. Essa é a orientação de Paulo. Na realidade, todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, têm o mesmo valor e a mesma essência diante de Deus, e não há motivo para haver vanglória. Quando há vanglória é porque nós estamos cegos. Estamos cegos sem compreender de fato a realidade que Deus criou. Nós estamos rejeitando essa grande realidade. Isso acontece também quando nós somos melhores em alguma coisa, e às vezes somos mesmo, e nós achamos que nós somos tão bons por conta da nossa própria força. Essa é a outra maneira. Às vezes, nós somos de fato melhores em alguma coisa. Deus fez assim, não é? Deus criou alguém que é melhor em costurar. Deus criou alguém que é melhor na criatividade. Deus fez pessoas diferentes com qualidades diferentes. É verdade isso. E nós temos isso. Que bom que temos isso. Senão seriam todos iguais e não teríamos nenhuma diversidade. Mas, ainda assim, tudo que nós temos, por melhor que seja, tudo isso nós só temos por causa de Deus. E muitas vezes, o que acontece é que nós, por termos alguma coisa muito boa, nós nos vangloriamos, achando que nós conseguimos pela nossa própria força. Tudo que nós temos e que somos e o que acontece vem de Deus. Se você é bonito, não foi porque você no ventre da mãe você desejou, quero ser muito bonito. Deus que te fez, do jeito que você é, pela graça dele, foi Deus. Se você toca bem um instrumento, foi Deus que fez isso em você. Se você é rico, foi Deus que te deu condição de trabalhar e conseguir construir riqueza. Se você é inteligente, foi Deus que fez isso para você também. Tudo que nós temos vem de Deus. De modo que é totalmente insana a ideia de nós tomarmos para nós o orgulho por sermos alguma coisa. Por que é que você vai se orgulhar de uma coisa que você ganhou? Por que é que você vai se orgulhar de uma coisa que você ganhou? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo fala exatamente isso. Quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido?
Por que é que a gente se gloria como se nós não tivéssemos recebido? O orgulho é loucura. O orgulho é uma cegueira para essa realidade. Você desconsidera que foi Deus que criou todas as coisas. Essa é a nossa realidade. Não faz sentido nos gloriarmos por alguma coisa como se nós tivéssemos grande mérito. Agora, quantas vezes nós caímos nisso? Quantas vezes nós nos orgulhamos por nossas boas atitudes? Ou talvez por nós termos conquistado algo. Ou talvez por nós sermos bons em alguma coisa. E você talvez olhe para isso e fale, pastor, eu não me orgulho em nada disso. Eu não fico me orgulhando de boas atitudes, nem de conquistar algo, nem de ser bom em alguma coisa, eu não faço nada disso. Graças a Deus eu não sou dessa maneira. Já está aí o orgulho. Já está aí o orgulho. Nosso orgulho às vezes é muito sutil. O nosso orgulho muitas vezes é quando o nosso coração aumentado e quente, ele fica assim porque nós recebemos algum tipo de elogio, algum parabéns por alguma coisa. Às vezes é um sorriso lateral que nós damos quando algo que nós fazemos é reconhecido. Está aí o orgulho, em coisas pequenas, sutis. É a ira quando nós não alcançamos. Quando nós não alcançamos alguma coisa que nós achamos que nós merecemos, então a ira aflora em nós. Por quê? Orgulho. É o orgulho que está em nosso coração, o descontentamento quanto às coisas que nós temos. Pessoas que são muito descontentes, murmuradoras, o tempo todo entristecidas, orgulho. Porque não entende que o que tem já é muita graça. E ainda reclamam com Deus, como se esse não estivesse dando aquilo que ela precisa. Toma cuidado. O orgulho é extremamente sutil. E esse orgulho, ele é uma rejeição do que foi criado, da realidade criada, e ele subverte essa ordem criada por Deus. Veja, quando Deus criou o mundo, ele fez de uma maneira específica. Preste atenção nisso. Deus criou o mundo para ser Deus acima de todas as coisas, como aquele que é o centro. Ele criou o homem para glorificar a este Deus e se alegrar neste Deus o tempo todo. Primeira pergunta do nosso catecismo: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Essa foi a ordem criacional de Deus. Deu uma visão real dentro dessa ordem, as coisas como são, o homem pequeno, Deus grandioso, e a natureza para ser observada e cuidada, nosso tamanho bem estabelecido. E nessa estrutura de ordem criacional, nós temos a essência do que é justo. Quando nós vivemos para a glória de Deus, nos alegrando, fazendo aquilo que é a glória de Deus, colocando Ele no centro, então as coisas que nós fazemos, elas são corretas, elas são justas. Se nós fazemos uma coisa boa, isso está sendo cumprido porque nós compreendemos isso. Agora, quando o pecado entrou no mundo, essa ordem foi subvertida, ela foi transformada. Significa que agora, pelo pecado, Deus sai do centro e quem entra? O ser humano. O ser humano passa a se colocar no local de Deus. O homem orgulhoso tomando o local de centro para assumir o lugar. Ele rouba de Deus o lugar de Deus. Essa é a ordem subvertida. Ao invés de glorificar a Deus, ele glorifica a si mesmo. Tudo o que ele faz é para se exaltar e se glorificar. Em vez de dar glória a Deus, ele rouba a glória de Deus. Ele, ao invés de se alegrar em Deus, ele se alegra em si mesmo. Ele busca coisas para alegrar-se em si mesmo, como se ele fosse suficiente para trazer a satisfação total para a sua vida. Nesse caso, a visão dele é irreal, o mundo todo é desconexo, nada faz sentido, porque Deus está fora do lugar dele. Então ele enxerga algumas coisas com muito valor, outras com pouco, e ele se enxerga muito grandioso, então ele entra no pecado do orgulho. E essa é a essência do pecado. Quando nos orgulhamos, colocamos o homem no centro, glorificamos a nós mesmos, nos alegramos em nós mesmos, ao invés de Deus, tudo isso é a essência do pecado. E isso aconteceu lá no Éden inicialmente, lembram? O Jardim do Éden foi quando tudo isso aconteceu. Adão e Eva viviam bem com Deus, submissos, em harmonia com Deus, Deus no centro de tudo.
obedecendo a palavra de Deus, enxergando a vida como a vida é, regozijando-se no Senhor. A vida perfeita, perfeita. Agora, ao ouvir as palavras da serpente, quando ouviram Satanás, Adão e Eva foram tomados pelo orgulho. Tomados pelo orgulho, desejaram ser igual a Deus, se colocaram no lugar de Deus. Se enxergaram como merecedores de serem iguais a Deus e por isso tomaram do fruto. E agiram com base na vontade deles, achando que dessa maneira eles seriam satisfeitos. Percebem como aconteceu aqui? Aconteceu no Éden e continua acontecendo até hoje. O Andrew Murray, o mesmo que eu citei no começo, ele escreveu o seguinte também. Ele falou que o orgulho, ou a perda da humildade, é a raiz de todo o pecado e do mal. Foi quando a serpente soprou o veneno do seu orgulho, o desejo de ser como Deus, nos corações de Adão e Eva, que eles caíram da sua alta posição em toda a miséria em que a humanidade está agora afundada. O orgulho é o portão, o nascimento e a maldição do inferno. Tudo pelo orgulho. Foi quando o orgulho entrou no mundo que todo o resto foi subvertido. Nós sabemos que é atribuído por muitos a Satanás o pecado que ele cometeu de ser o orgulho, a soberba, querer ser igual a Deus, por isso ele cai. E esse mesmo pecado é o que ele sopra no ouvido de Adão e Eva, dizendo que seria muito bom comer daquela fruta para que eles fossem como Deus. Orgulho, querer ser igual a Deus. E quando nós pensamos nisso, nós entendemos que todos os pecados são, em essência, orgulho. Todo pecado que nós cometemos por causa do orgulho. Se você pensa que você não é orgulhoso, mas você comete pecado, você está errado. Porque o pecado é culpa do teu orgulho. É o nosso orgulho que faz isso com toda a certeza. O orgulho faz com que nós hajamos de maneira a tirar Deus do centro e colocar o homem. É uma ação cujo propósito não é glorificar Deus, mas glorificar a si mesmo. E nós consideramos, quando nós agimos assim, o homem acima de Deus. Quer ver um exemplo? Pensem nos 10 mandamentos. Se resume a lei moral em 10 mandamentos. No Antigo Testamento está lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5. Nós temos lá 10 ordens da parte de Deus. Mas cada ordem dessas, se nós pensarmos bem, elas estão enraizadas no orgulho. Pense na primeira. Não terás outros deuses diante de mim. O que o homem faz quando é orgulhoso? Tira Deus e se coloca no lugar. Não farás para ti imagem de escultura. O homem pensa, eu sou a própria imagem, vejam minha beleza. Eu sou aquele que deve ser adorado. Não tome o nome do Senhor em vão, fala o que eu quiser. O meu nome é que é importante, não o nome de Deus. E eu vou falar da maneira que eu quiser e vou tomar o nome que eu quiser. Honra seu pai e a sua mãe. O orgulho diz, eu honro a mim mesmo. Eu não me importo com pai e mãe. O que me importa sou eu mesmo. Não mate. O orgulho diz, se pisar no meu calo, ou se eu quiser alguma coisa dessa pessoa, eu mato. Eu mato. E você talvez pense, nossa, mas é muito intenso isso. Lembra que Cristo falou que matar não é só você enfiar a faca em alguém, tá? É você odiar. Se alguém pisar no teu calo, se você quiser alguma coisa, você muitas vezes mata. A palavra diz, não cometa adultério. O orgulho fala, para minha satisfação eu posso cometer sim, porque eu mereço todo o prazer deste mundo. Não furte, se eu quiser eu posso pegar, porque eu mereço e eu quero isso para mim. Não dê falso testemunho, falarei o que for necessário, o que eu quiser, desde que eu seja beneficiado. Eu vou dar falso testemunho sim, para conseguir aquilo que eu desejo. Não cobiçarás. Eu vou cobiçar, eu vou buscar, e vou fazer tudo o que for necessário para conseguir, mesmo que eu desagrade a Deus. Percebem? Os pecados estão ligados ao orgulho. Todos os pecados estão ligados ao orgulho. Ou a gente poderia ir para o Novo Testamento, onde fica muito claro quando Cristo fala sobre o resumo dos mandamentos. Ele diz que são 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. São os mandamentos. O que o orgulho diz? Ame a ti acima de todas as coisas. E o próximo e o resto é resto. Se ame acima de todas as coisas. Algum paralelo com o que nós ouvimos hoje em dia? Talvez, né?
O mundo fala isso, o mundo pensa isso. Para o mundo, amar a si mesmo é aquilo que há de mais importante, mas isso é uma visão errada da criação e do que Deus fez para nós. Nós lidamos com alguns pecados enquanto nós caminhamos pela nossa série em Provérbios. Falamos sobre a ira desordenada. Alguém fica irado porque ele teve o ego ferido. Alguém falou alguma coisa de você e você ficou ferido, porque você não merece essa injúria no seu nome. Logo você se acha tão bom e merecedor que você vai exercer a justiça própria. E quem vai fazer isso é você, não é outro, porque você pode, você tem poder para isso. Isso é ira baseada no orgulho. Aliás, a ira é um excelente indicativo de orgulho. Se você fica muito irado, toma cuidado, tá? Porque provavelmente você tem um ego muito inflado e seu orgulho é grande demais. Grande demais. A língua descontrolada, falamos sobre a língua aqui também. Língua descontrolada, você é tão importante que todas as palavras têm que ser ouvidas. O que você fala é tão importante, todo mundo tem que ouvir. E ninguém pode negar o que você está falando, tem que acreditar e não pode contrariar. E isso é um sinal de orgulho, as muitas palavras. Uma língua maldosa, você quer tanto parecer algo mais do que você é, que você não se importa em colocar outra pessoa em uma posição rebaixada. Então você inventa algumas coisas, você distorce a verdade e faz as pessoas serem menores aos olhos das outras. E assim talvez você seja um pouco mais exaltado. Língua maldosa. Até o trabalho. Você merece tanto que você se mete em esquemas duvidosos para ter ganhos maiores, porque você merece alguma coisa a mais nessa vida. Não importa você mentir, você enganar às vezes, você usar alguma coisa que vai contra a palavra de Deus. Não importa se você vai ter que trabalhar tanto que você não vai mais dedicar um dia ao Senhor. Não importa, desde que você seja exaltado. Percebem? O orgulho está em todos os pecados. Todos os pecados. Queridos, o orgulho é seríssimo. Percebem como todas essas questões aqui são de orgulho? Vocês começam a perceber e entender por que é que Deus abomina tanto o orgulho? Abomina tanto o orgulho? O orgulho foi responsável pela queda humana. Ele é aquilo que causa os nossos pecados hoje. É ele que... O orgulho é essa antítese da lei de Deus. Se a lei de Deus é amar a Deus e o próximo, o orgulho ama a si mesmo, ele é o oposto, ele é aquela questão mais oposta à lei de Deus que existe. O orgulho tenta usurpar a glória que é de Deus, o orgulho tenta usurpar o lugar que é de Deus. Por isso que Deus abomina tanto, Deus odeia isso. E odeia o orgulhoso que faz essas coisas. Isso não deve de maneira nenhuma ser algo que nós praticamos. O orgulho é tão anti-Deus, veja só, é tão anti-Deus, que em nossos dias, olha que interessante, surgiu uma parada chamada Parada do Orgulho Gay. Será que é por acaso que é a Parada do Orgulho? Alguns lugares não é nem chamada mais de Parada do Orgulho Gay, é só a Parada do Orgulho. Se vocês olharem as bandeiras agora, está escrito só Pride, só orgulho. Por quê? Porque a questão toda aqui não está necessariamente no homossexualismo. A questão toda aqui está na liberdade do ser humano de fazer o que quiser em detrimento da vontade de Deus. É isso, é o orgulho. E nós, então, neste mundo, vemos as pessoas se orgulhando dessas coisas. É a própria definição do orgulho. Retiram Deus do centro, fazem tudo para vituperá-lo, e então se colocam no centro como se fossem a medida de todas as coisas. Tudo é permitido, desde que haja prazer e eu seja exaltado. Esse é o orgulho desse mundo. Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 19, fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. Que apesar do título, eram pessoas dentro da igreja. E essas pessoas que eram da igreja, ele fala o seguinte: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, são eles mesmos, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. São pessoas que se alegram e se gloriam, se orgulham de coisas das quais deveriam se envergonhar.
Essa é a toada no mundo que nós caminhamos. E talvez você olhe para mim e fale, pastor, tá certo, mas de novo, eu não participo de parada nenhuma, eu não dou esses sinais todos aí de orgulho, eu não faço isso, mas veja só, como todo ser humano, você tem orgulho em você. Eu não sei quanto, mas você tem. Você é orgulhoso por natureza, seu coração é pecaminoso dessa maneira. E por isso talvez valha uma autoavaliação. Talvez se pergunte o seguinte, algumas perguntas para você. Qual obrigado e qual parabéns que você recebe que deixa seu coração mais alegre e empolgado? Uma boa pergunta. Qual será que deixa mais alegre e empolgado? Quais conquistas que você não consegue passar sem conversar com alguém e contar sobre elas? Quais são? Mesmo quando você não é perguntado. Quais os dons e talentos que você tem o costume de destacar quando você fala sobre você? Sempre você fala sobre isso, o tempo todo. O que você merece tanto que você está disposto a cometer irregularidades e pecados para conseguir? Sinais de orgulho. Que coisas você merece tanto que não faz mal que outras pessoas sejam oneradas para que você consiga? Quais são as ocasiões que você fica irado quando não recebe alguma coisa? E quais os motivos das suas murmurações? Esses são bons sinais de orgulho. E você talvez ainda fale, pastor, não percebi nada. Eu te convido a perguntar para alguém que convive com você. Você vai ter uma bela surpresa. Na realidade, nós temos sim. Nós temos orgulho. Está em vários momentos, nós temos de ser honestos para entender aonde que esse orgulho está, para que consigamos lidar com ele. O orgulho é algo que Deus abomina, o orgulhoso é alguém que Deus abomina. Agora que ficou claro que o orgulho é uma coisa séria, vamos pensar, quais são as consequências que vêm por conta do orgulho? Como que o orgulhoso será punido? O texto que nós lemos diz, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso, é evidente que este não ficará impune. Existe uma certeza dada por Deus que o orgulhoso não vai sair sem algum tipo de castigo, não vai ficar impune, e o orgulhoso vai sofrer sim, de algumas maneiras. A primeira delas é que ele sofrerá com as consequências das suas escolhas orgulhosas. É aquela consequência natural dos atos que nós cometemos. O orgulho por si só é uma péssima escolha. Quando nós escolhemos agir com base no orgulho, nós estamos escolhendo agir contra a ordem criacional de Deus. E como toda coisa que foi criada e tem seu manual, quando nós agimos contra o manual, essa coisa vai inevitavelmente ter algum problema. Se você comprou um micro-ondas e lá está escrito, não coloque uma chave de fenda dentro, e você coloca 10 minutos, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa. Se você está negligenciando o que Deus disse para nós, Ele que é o Criador, dizendo como as coisas devem acontecer, você inevitavelmente vai sofrer as consequências dos seus atos, por estar vivendo neste mundo como se este mundo não fosse esse mundo, e negando a realidade. É isso que as pessoas fazem hoje em dia. Elas negam a realidade clara, elas modificam a realidade para agir de acordo com a sua vontade, só que elas sempre sofrem. Elas sempre vão chegar no momento de sofrimento, de dificuldade, por conta da sua escolha. Veja, quando, por exemplo, isso é consequência do nosso orgulho. Quando eu achar que eu sou mais do que eu sou, por exemplo, eu vou ficar frustrado o tempo todo e irado quando eu não for reconhecido. Quando as pessoas não acharem que eu sou tanto quanto eu acho que eu sou. Isso vai trazer sofrimento. Isso vai trazer algum nível de tristeza, de ira. Pessoas muito iracundas são assim, porque elas acham que merecem muito e não estão sendo reconhecidas. Quando eu achar que eu consegui fazer alguma coisa pela minha força no passado, e eu tentar reproduzir isso no futuro, e eu não conseguir, eu vou ficar de novo frustrado. Porque na realidade o que eu fiz não foi por minha força,
foi pela força de Deus, mas eu não entendi isso ainda. Isso é a consequência natural do seu orgulho. John Piper, ele escreveu o seguinte, no livro chamado Lutando contra a Incredulidade, um ótimo livro, por sinal. Ele escreveu o seguinte: no coração do orgulhoso, a ansiedade é para o futuro, o que a autopiedade é para o passado. O que não correu bem no passado nos dá uma sensação de que nós merecemos mais. Então nós ficamos tristes, autopiedade. Mas se nós não conseguimos fazer as coisas acontecerem do nosso jeito no passado, nós talvez não sejamos capazes de fazer no futuro também. E em vez de tornar os orgulhosos humildes, essa possibilidade nos torna ansiosos. Se eu não consegui no passado, talvez eu não consiga no futuro também. E isso me gera uma grande ansiedade. Mas por quê? Orgulho. O teu eu está grande demais. E por isso, você fica extremamente entristecido quando você não consegue algo, nem no passado, e talvez não consiga no futuro. Consequências naturais do orgulho. Pessoa muito ansiosa, muito irada, cheia de reclamações o tempo todo, é alguém que está sofrendo consequências do orgulho. E é claro que o orgulho não fica só nessa esfera das emoções. Tem diversas coisas que nós fazemos por conta do orgulho que geram consequências físicas, relacionamentos quebrados. Quantas vezes o orgulho que causa discussões não quebra relacionamentos? Isso aqui é o tempo todo. A pessoa muito orgulhosa não aceita ser exortada. Por isso ela se ira. E quando tem uma conversa de dois que era para ser amigável, se torna uma discussão. Orgulho. E quando um é orgulhoso, o outro também é, a coisa piora. Porque não é um que abaixa a bola do outro. É um tenta abaixar a bola, mas os dois se iram juntos. E os dois elevam ao máximo. E então a discussão não tem fim. E aí vai chegando em coisas ainda piores. Daí nós temos pessoas que chegam a níveis de abuso, agressão física e até assassinato mesmo, por conta deste orgulho que não é satisfeito. Meus irmãos, o orgulho tem consequências na nossa vida aqui. Quando eu decido agir por minha própria vontade, tirando Deus do centro, eu vou sofrer com certeza por não estar seguindo as orientações de quem conhece todas as coisas. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, fala assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O soberbo não conhece todas as coisas, e ele vai trilhar um caminho para a morte. Provérbios, capítulo 27, versículo 1, diz: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. O orgulhoso diz no seu coração, e para todos ouvirem: amanhã eu vou para a cidade tal, vou fazer tais negócios, e eu vou ganhar tanto dinheiro. Tolo! Falar tudo isso sem dizer, se Deus quiser, porque você não conhece o futuro. O soberbo não conhece o futuro, e por não conhecer muitas vezes, com tanta autoconfiança no conhecimento dele, ele se enfia em várias presepadas, e ele sofre por conta disso. Provérbios 11, versículo 2 fala: quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Quando vem a soberba, virá também a desgraça. A sua vida sofrerá desgraça. Provérbios 13, versículo 10 diz assim: da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A soberba trará sim quebras de relacionamentos em nossas vidas. Queridos, o simples fato de nós sermos orgulhosos e agirmos assim nos trará diversas consequências na vida, e você talvez já tenha percebido algumas na sua vida. Mas não é só isso. A segunda maneira como o orgulho é punido é por meio da mão de Deus que pesa sobre o orgulhoso. O orgulhoso sofrerá com a ira de Deus. Veja, o orgulhoso tenta usurpar o lugar de Deus. Ele tenta usurpar a glória de Deus. Você acha que o Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor, o Deus vivo, que nos dá medo de cair nas mãos dele que está vivo, você acha que ele permaneceria inerte
quando tudo isso acontece, você acha mesmo? De maneira nenhuma. A mão de Deus pesa sobre o orgulhoso que está roubando o que é dele. Deus não divide a sua glória de maneira nenhuma. Isaías 42, versículo 8: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não divide a glória que é dele, e nós não temos o direito de usurpá-la, e quando nós o fizermos, nós seremos sim punidos por Deus, para que nós então paremos com esse tipo de atitude. Um bom exemplo é a punição que aconteceu de Deus sobre o rei de Tiro. Tem várias na palavra de Deus, depois você procura lá, punições por conta da ira, tem muitas. Mas olha só, Ezequiel capítulo 28, de 1 a 10, narra esses fatos. É uma profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro. E a profecia é grande, mas eu queria destacar apenas uma parte para vocês. No versículo 6, fala o seguinte, versículo 5, volte para o 4, vamos do 1, a do 1 é verdade, do 1 fala assim, do 1 até o 10, leiam comigo aí, Ezequiel 28, versículo 1 a 10, para vocês perceberem como que é essa punição de Deus sobre aquelas pessoas que se acham mais do que são. Ezequiel 28, de 1 a 10, fala o seguinte, profecia, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto como você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria, e marcharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova, e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus, quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus. Quando estiver nas mãos daqueles que o matarão, você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Alguém que se auto-intitula Deus é punido por Deus. Esse homem talvez se auto-intitulasse de verdade, dizendo que era um Deus. Os reis tinham esse costume. Mas nós fazemos isso no nosso coração muitas vezes. Nos autodeclaramos deuses. E então a punição certamente virá sobre nós. Outros exemplos claros. Faraó no Egito, que demorou 10 pragas para libertar o povo. Por orgulho, o filho dele teve de morrer por causa disso. Saul com Davi, por orgulho, por medo de Davi, ele caça Davi, é retirado do seu ofício de rei. E ele perde, então, aquilo que ele tinha diante de Deus. Nabucodonosor, por se orgulhar diante de Deus, é transformado num animal, para entender que ele não é nada diante de Deus. Belsazar, seguindo a tônica de Nabucodonosor, ele não é transformado em um animal, mas ele tem uma profecia de que ele vai perder o reino. E acontece na mesma noite, ele perde o reino, ele é dominado e ele morre. Herodes, um caso extremo. Atos 12, 21 e 23 fala que Herodes, no dia designado, vestido em traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava o seguinte: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Deus sim castiga o orgulhoso,
Provérbios 15, 25 diz: o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. 16, 18 fala: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O orgulhoso será punido por Deus. E isso porque esse orgulhoso se coloca no lugar de Deus, e também porque esse orgulhoso, ele não aceita a palavra de Deus. Olha que interessante, o texto que a gente está lendo mostra um pouquinho sobre isso. O orgulhoso, ele teima em rejeitar a repreensão que vem de Deus. Lá no capítulo 29, versículo 1 de Provérbios fala isso: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Deus nos instrui, nos traz a palavra e nós rejeitamos e somos então destruídos. De todas as situações, talvez essa seja a pior, porque o orgulhoso não se dobra a Deus e a sua palavra. Eles não temem ao Senhor, se consideram mais do que Deus e voluntariamente rejeitam a Deus. A gente leu o versículo que está em 16:5. Vamos ler um pouquinho só para vocês compreenderem o contexto aqui. Volta lá, Provérbios capítulo 15, versículo 30. Do 30 até o 33, eu não vou ler inteiro, mas vejam que aí fala sobre uma boa notícia, fala sobre a instrução, fala sobre a repreensão, fala sobre a disciplina e fala sobre a sabedoria. Versículos 30 ao 33. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva. Tudo isso aqui, o temor do Senhor, tudo isso tem a ver com o ensino. É algo que Deus traz da palavra dele. E então, esses mesmos versículos falam o seguinte: você tem duas escolhas, ou você aceita ou você rejeita. O orgulhoso rejeita, o humilde aceita. No 33 fala: o temor do Senhor é a instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra, a humildade para aceitar aquilo que vem da palavra de Deus. Mas aquela pessoa que, no 32 diz, rejeita a disciplina, despreza a si mesmo, rejeita o que Deus está ensinando e trazendo por meio da sua palavra. E então chega no capítulo 16, versículos 1 a 4, onde mostra que Deus é soberano. O homem faz os seus planos, mas é Deus quem detém a última palavra. O orgulhoso odeia isso. Os orgulhosos não aceitam o plano de Deus. Eles fazem seus planos e querem que eles sejam cumpridos. Mas é Deus quem vai falar se vai acontecer ou não. O orgulhoso se ira e não aceita. Os humildes aceitam por humildade, reconhecendo que Deus está acima deles. No versículo 5, então, o texto que nós lemos: Deus abomina o orgulhoso, certamente não ficará impune. E então, dos versículos 6 até o versículo 9, nos é trazida a ideia de que é melhor então seguir o caminho do Senhor. Não como o orgulhoso que rejeita a palavra de Deus, mas como o humilde que segue humildemente aquilo que Deus traz. Ou seja, Deus instrui, guia no caminho correto, conhece todas as coisas, mostra que o fim deste caminho é a vida. O humilde aceita, recebe honra e vida. O orgulhoso rejeita e recebe punição. É assim que são as coisas na palavra de Deus, e é assim que acontece esse mundo criado por Deus. E a punição, meus queridos, não é apenas referente à destruição física, mas também à destruição espiritual. Versículo 4 do capítulo 16, o anterior, diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O ímpio foi criado para o dia da calamidade. Chegará o dia da calamidade, que nós podemos compreender como sendo o dia do grande juízo, e o ímpio vai sofrer, ele vai sofrer. E no versículo 5, então, ele qualifica quem é esse ímpio: o orgulhoso, que não vai sair impune. Ele não vai sair impune. A palavra diz, em Provérbios 28, 14, feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Meus irmãos, Deus tem oferecido para nós sabedoria desde o início, e oferecido qual é o caminho para ser seguido, e o que Ele espera de nós é que nós humildemente aceitemos. Quando nós não fazemos, nós sofremos as consequências. E a verdade
é que Deus deu essa sabedoria de forma tão plena, mas tão plena, que no momento certo da história, ela veio como um homem. Ela veio como um homem. Emanuel, Deus conosco. A palavra, aquele que é a sabedoria em si. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25, fala sobre isso. É o texto que diz que para o mundo a mensagem da cruz é loucura, porque eles se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. A loucura, é loucura para o mundo a cruz, mas para nós é poder de Deus. Versículo 23 diz, porque nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é, veja só, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Lembram que diversas vezes eu falei para vocês que o professor fala sobre a mulher sabedoria e a mulher prostituta, a voz do mundo e a voz de Deus? A voz de Deus está em Cristo, é a sabedoria. Quando nós recebemos essa voz de Deus, quando nós recebemos a Cristo em nossa vida, pode parecer loucura para o mundo, mas isso é aquilo que traz salvação. E as pessoas do mundo rejeitam, porque elas estão tão presas a uma maneira mundana e terrena de perceber a vida, que elas acham loucura. Mas ao fazerem isso, elas estão rejeitando aquilo que traz a salvação. Jesus é a sabedoria personificada. A palavra de Deus aponta para esse Jesus. Ele é a boa notícia que a gente leu aqui. Esse Jesus, ele morre na cruz para salvar os nossos pecados. Ele é aquele que concede perdão e salvação para nós. Ele é aquele que dá a vida em abundância para nós. É aquele que sustenta cada um de nós todos os dias. É aquele que dá santidade para nós o tempo todo. É aquele que nos dá a plena alegria. E quando nós rejeitamos isso, isso é loucura, porque Ele é a sabedoria. Agora a pergunta que fica para nós pensarmos aqui é, sabendo de tudo isso, qual vai ser sua escolha? Você vai continuar sendo orgulhoso, rejeitando a sabedoria, rejeitando a Cristo e sofrendo consequências por isso? Tanto a consequência eterna da condenação, quanto consequência nesse mundo? Ou será que você vai se render? Será que você vai dobrar a sua serviço? Será que você vai se humilhar? Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele diz, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Nós precisamos nos humilhar debaixo de Deus e dessa maneira nós iremos, pela graça dele, sermos exaltados. A resposta para o orgulho, como você resolve isso? Esse mal tão terrível? Humilhação diante de Deus. Reconheça que você é pequeno, que você precisa dele. Não se orgulhe em você mesmo, não se orgulhe nas suas práticas, na sua bondade, na sua riqueza, nos seus talentos. Se orgulhe nele. E quando você fizer isso, Cristo estará em você. E quando Cristo está em nós, essa humildade de Cristo, porque Ele é a humildade por excelência, começará a habitar em nós. Filipenses diz que Jesus tem o maior exemplo de humildade, sendo igual a Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e veio a este mundo, se encarnou em forma de homem e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi até o local mais baixo, para depois ser exaltado ao local mais alto. Mas para isso acontecer, ele se humilhou. E ele não precisaria fazer isso, mas fez por amor a você. Então, tome parte da humilhação de Cristo. Creia que Ele é teu Salvador. O título desse sermão é Orgulho, cabeça erguida à beira do precipício. Porque o orgulho é como você estar com a cabeça erguida, o pescoço ereto, à beira de um precipício. Ou você olha para baixo, se curva e muda o teu caminho, ou você continua mais um passo até o abismo. Essa é a nossa escolha e é isso que nós temos
de escolher diante de Deus. Que Deus nos ajude a nos gloriarmos nele e não em nós mesmos. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra que nos mostra a verdade. Queremos agradecer porque ela nos exorta a termos uma vida de humildade diante de Ti. Ela nos mostra que nós somos pequenos diante do Senhor. E mesmo sendo tão pequenos, o Senhor, pela Tua graça, ainda assim fez coisas tão graciosas e grandiosas por nós. O Senhor nos deu vida, nos deu o corpo que nós temos, nos deu o sustento que nós temos e nos deu o mais importante, que é a salvação por meio de Cristo. O Senhor fez tudo e nós tão somente somos chamados a reconhecer isso e a glorificá-lo por isso e a agir com tudo o que nós temos, dar o nosso melhor em todas as coisas, não para que sejamos reconhecidos, mas para que o Senhor seja louvado e glorificado. Nos ajude, Pai, a fazer isso, porque o nosso coração muitas vezes não deseja. Nos ajude a mortificar o nosso eu e nosso ego, porque muitas vezes nós queremos sobressair, inclusive sobressair sobre Ti. Pedimos, Pai, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, quebranta-nos e ajuda-nos a sermos diferentes, humildes como Cristo é. Essa é a nossa oração ao Senhor, gratos a Ti por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém.